De falar mais alguma coisa das etapas, que achei bem legal, né? Porque essas etapas têm a ver com o desenvolvimento da criança de uma certa idade a uma certa idade. Sim. Nós podemos abordar isso. Provavelmente hoje não vai dar tempo, nós temos outras coisas para falar. Mas Freud, então, ele trabalha 5 etapas do desenvolvimento psicossexual. A primeira delas é a fase oral, do 0 a 1 ano de idade. A segunda fase é a fase anal, que vai de 1 a 3 anos. Depois vem a fase fálica, de 3 a 6. Depois vem uma fase de latência ou ausência, depois nós vamos explicar isso para você com calma em futuros podcasts, que vai dos 6, até a fase da adolescência, né? Iniciando a pré-adolescência. E depois nós temos uma fase que a gente chama de uma fase genital, que aí entra na adolescência até ele atingir a fase adulta. E mesmo assim ainda tem outras etapas do desenvolvimento até a fase senil, que é a fase do idoso. Mas essas primeiras etapas, até os 6 anos de vida, são as fases mais importantes do desenvolvimento psicossexual da criança. Eu estou me baseando em Freud. Não é? Será que ele tem 100% da razão? Ninguém tem 100% da razão. Mas eu falo para você, os estudos de caso e as situações palpáveis que a gente percebe no desenvolvimento da criança trazem de forma muito brilhante o que Freud vem deixando para a gente. E é muito extraordinário conhecer um pouco de Freud. Legal. Por favor. Quantos anos, a minha pergunta é o seguinte, quantos anos já dá para identificar numa criança? Por exemplo, olha uma criança, você consegue identificar que ela talvez passou por uma situação ou ela foi influenciada de alguma forma. Então, como eu disse para você, nos primeiros 6 anos de vida, e aí nós vamos poder abordar isso em cada uma dessas fases do desenvolvimento, e você vai perceber que elas são sensíveis. E cada uma dessas fases é que vem os conflitos. O ser humano é extraordinário. Ele nasceu para resolver conflitos. Então, cada fase, cada etapa do desenvolvimento que ele vai passar, ele precisa resolver os conflitos para chegar bem na próxima etapa. Então, isso é muito interessante. Então, nos primeiros 6 anos, são as etapas principais e que nós precisamos aprender a guardar os nossos filhos, a cuidar dos nossos filhos. Não podemos descuidar deles para que eles consigam cumprir todas essas etapas com maestria e ser jovens e adultos sem nenhuma crise, sem nenhum problema, e vão ter o seu desenvolvimento de forma natural. Legal que o senhor comenta agora que é nesse início, nessa infância que pode acontecer alguma coisa e levar o ser humano ali a ter alguma escolha diferente e... Na verdade, eu vou repetir, ele não escolhe. Entenda o seguinte, durante o desenvolvimento, os 6 primeiros anos da criança... Ele não tem como escolher alguma coisa. Ele tem que passar, isso é algo que não é voluntário, é involuntário. Mas ele, no seu desenvolvimento psíquico, ele vai ter que resolver certas questões. E essa resolução de questões não é uma prova que você senta ali e vai fazer. Isso é durante a vida, durante o seu desenvolvimento. Sim. Coisas, por exemplo, depois nós vamos falar isso da fase oral, em que ele pode ser superestimado ou subestimado. Então isso vai ter reflexo. Depois nós vamos falar de cada etapa e você vai entender, vai dizer, uau, eu já percebi isso nas crianças, isso é extraordinário. É legal. Que na minha cabeça vem na Bíblia, quando é dito que a gente deve ensinar o caminho da criança, né? O caminho que ela deva seguir, o caminho que ela deva andar. E, pelo menos para mim, fez algum sentido de... Se a gente não consegue, né, sabe, ensinar ou mostrar ou desenvolver a criança da forma correta, ela pode acabar tendo um desvio desse. Com certeza. Durante o processo. Nosso papel, né, é de orientar. Não existem pais extremamente apegados e protetores, etc. Não existem pais também completamente desapegados. Nós não podemos ser extremos. Nós temos que trabalhar à luz da palavra de Deus. Então, nós precisamos ser aqueles tipos de pais. Nem lá e nem cá. Mas sermos inteligentes, usarmos a sabedoria de Deus
para tratarmos as crianças e ajudá-las a avançar as etapas Sim. e, evidentemente, resolver esses conflitos de uma maneira natural. E é muitas vezes imperceptível. Né? A criança não vai perceber, as pessoas não vão perceber, mas essas etapas, elas existem. Então, o que nós poderíamos fazer é estudar e aprender. Né? Infelizmente, a educação é algo deixado de lado. Mas se as pessoas conhecessem, se as pessoas entendessem, se as pessoas pesquisassem, nós teríamos pais melhores, filhos melhores, uma sociedade melhor.